Bom dia, crianças. Bom dia, senhores pais. Vamos iniciar, então, as orientações para a aplicação da nossa AAP. Primeiro, nós vamos criar um ambiente agradável e tranquilo. Desliga a TV, rádio, celular e tudo aquilo que possa distrair você na hora dessa realização da prova, certo? Separe o seu material de apoio, como lápis, borracha, caneta e uma folha para rascunho. É importante que tenha essa folha na hora de fazer a produção. Faça com calma e atenção. Como nós falamos na sala de aula, não tenha pressa, não faça correndo para terminar logo, mas faça com atenção, com calma, para que fique uma prova bem feita. Preencha o cabeçalho da avaliação com a série, quinto ano, e você vai identificar se é o quinto ano A, B, C, D, E ou F. Coloque a data de hoje, que é a data da aplicação, o nome da escola, EE, Walt Disney, e o seu nome completo. Leia cada questão quantas vezes forem necessárias. É muito importante que vocês leiam mais de uma vez. Uma vez pode ser suficiente, mas 2 ou 3 é bem melhor. Você garante o entendimento e responde a questão com mais segurança. Ao término, preencha o gabarito, pintando as bolinhas completamente, com muita atenção. Faça a lápis e só depois passe a caneta azul. É importante aos pais que deixem com que as crianças respondam as questões. Deixe que eles leiam, que eles tentem compreender o que está escrito ali, o que é para eles fazerem. Proporcione um ambiente, que ele se sinta seguro, mas não responda para ele. Deixa que ele procure as respostas certas e coloque aquilo que ele acha que é certo. Nem sempre eles irão acertar, mas com o erro eles também irão aprender. Vamos então à primeira questão. Vamos então à primeira questão. É uma HQ. Tem ali o primeiro quadrinho e está escrito assim: como você tá? De mal a pior. Essa dor nas costas está me matando. Quer que eu te faça uma massagem? Uau! É um milagre! E aí vem a pergunta: o que torna esse texto engraçado é o fato de... Aí, letra A, Garfield se preocupar com a aranha. Letra B, Garfield oferecer um jornal para a aranha ler. Letra C, a aranha afirmar para Garfield que está com dor nas costas. Ou letra D, Garfield oferecer uma massagem usando o jornal e a aranha se dizer curada. Você vai assinalar uma dessas 4 alternativas que corresponde à sua resposta. Leia o texto e responda as questões 2, 3 e 4. Então, esse texto da raposa, ele vai ser utilizado para responder 3 questões, tá? A questão 2, a 3 e a 4. Então, vamos lá, questão 2. A expressão todos esses animais, em destaque no texto, refere-se a... Letra A, lobos, chacais e coiotes. Letra B, cães, lobos, chacais, coiotes. Letra C, lobos, chacais, coiotes e mabecos. Ou letra D, raposas, cães, lobos, chacais, coiotes e mabecos. Questão 3. O texto lido trata de indicar que as raposas são carnívoras. Letra A. Letra B, apresentar a raposa como parente dos cães. Letra C, informar ao leitor o ocorrido com uma raposa. Ou letra D, descrever as raposas, suas características e hábitos. Assinala uma das alternativas que você considera ser a correta. Questão 4. Em caso de escassez, as raposas são capazes de se alimentar de... Letra A, vegetais. Letra B, outros animais. Letra C, coiotes e chacais. Letra D, coiotes e mabecos.
Escolha uma alternativa que você considera correta. Leia o texto e responda a questão. CET adapta semáforos de São Paulo para daltônicos. Pessoas com esse problema têm dificuldades para diferenciar cores. Segundo a campanha, 17 mil sinais serão alterados. Então, vocês farão a leitura desse texto, que foi retirado lá do G1, do site da Globo.com, e foi adaptado para essa avaliação. Leia o texto com atenção, se necessário mais de uma vez, e responda a questão 5. O objetivo do texto é, letra A, informar que a CET adaptou semáforos para daltônicos. Letra B, divulgar os equipamentos criados para auxiliar os daltônicos. Letra C, apresentar dados sobre os semáforos da cidade de São Paulo. Ou letra D, instruir sobre como os daltônicos devem utilizar os semáforos adaptados. Leia o texto e responda as questões 6 e 7. Vértebra de dinossauro é encontrado em barranco no interior de São Paulo. Paleontólogo confirma a descoberta de osso de titanossauro em uma gruta em Uchoa. José Maria Tomazella, o Estado de São Paulo, 5 de novembro de 2009, às 6 horas da manhã. Então, essa é uma reportagem que saiu lá no Estado de São Paulo, no jornal, né, o Estado de São Paulo, e vem falando ali sobre uma vértebra encontrada. Então, você vai ler o texto, tem mais um trechinho, para você poder responder as duas questões seguintes, a 6 e a 7. Vamos às questões. Questão 6. O paleontólogo Lore declara que, letra A, removeu o osso com martelo e talhadeira. Letra B, o osso foi levado para o Museu Paleontológico Pedro Candolo. Letra C, pelo tamanho do osso, o fóssil encontrado pode ser de um titanossauro. Ou letra D, o fóssil desencravado do barranco foi avistado pelo biólogo Leonardo Pachoa. Você pode voltar ao texto, localizar essa informação, pode passar o marca-texto e faça com atenção. Leia quantas vezes você precisar. Questão 7. Identifique uma declaração do paleontólogo William Nava e escreva nas linhas abaixo. O que é uma declaração? É um trecho em que comprova que ele falou efetivamente sobre esse assunto. Então, você vai localizar no texto, pode passar o marca-texto também, pode passar o lápis, pintar com lápis de cor, não tem problema. E você vai transcrever esse trecho para essas linhas aí na prova. Leia o texto e responda as questões 8, 9 e 10. Encurtando o caminho de Ângela Lago. Então, tem uma historinha aí e você vai usá-la para responder as questões 8, 9 e 10. Então, a questão 8 diz assim: segundo a história, a ordem em que os fatos ocorreram na vida da tia Maria foi: letra A, primeiro, atrasou na saída da escola. Segundo, apressou o passo. Terceiro, viu uma menina. Letra B, primeiro apressou o passo. Segundo, viu uma menina. E terceiro, atrasou na saída da escola. Letra C, primeiro viu uma menina. Número 2, apressou o passo. E número 3, atrasou na saída da escola. Letra D, primeiro atrasou na saída da escola. Segundo, viu uma menina. E terceiro, resolveu cortar o caminho. Então, você vai circular aí qual a alternativa que indica a ordem em que os fatos aconteceram. Questão 9. Nesse texto, a expressão "me dá um frio na barriga", lá no terceiro parágrafo, pode ser substituída por... Então, no lugar de frio na barriga, o que nós poderíamos colocar? Letra A, me dá medo. Letra B, sinto tristeza. Letra C, aumenta a fome. Ou letra D,
me provoca alegria. Escolha uma das alternativas para substituir a expressão me dá um frio na barriga. Questão 10. Quem são as personagens desse conto? Então, volta lá no conto, leia com calma, localize as personagens, pode passar o marca-texto nelas e transcreva para essas linhas. Leia o texto e responda as questões 11, 12 e 13. Esse texto é de Neide Gonzalez, chamado Os Dois Caçadores e a Sayona. Questão 11. Segundo a história, qual foi o primeiro fato ocorrido com os caçadores? Volta lá, leia de novo, marca com o marca-texto e transcreva para essas linhas. Questão 12. As personagens principais desse conto são: letra A, os caçadores e a Sayona. Letra B, uma linda jovem e um caçador. Letra C, o mato cerrado e os caçadores. Ou letra D, as mulheres, os caçadores e a Sayona. Escolha uma alternativa, circule aquela que você achar adequada. Questão 13. Em qual passagem do texto podemos afirmar que o autor criou um clima de mistério? Volta no texto, localize essa informação, se quiser marcar, pode marcar, não tem problema, e transcreva para cá. Na verdade, você vai justificar por que você acha que aquele trecho tem um clima, foi onde o autor criou o clima de mistério. Leia o texto e responda a questão 14. Perseguição, de Paulo André Gomes. No trecho, caminhei mais depressa, sem olhar para trás. Comecei a tremer e a suar frio, coração acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. É possível notar que a personagem do conto estava com letra A, frio, letra B, dor, letra C, medo ou letra D, raiva. Então, por esse trecho que nós acabamos de ler, esse trecho é possível identificar que ela estava como? Qual era o sentimento que ela tinha nesse momento? Escolha uma alternativa que melhor descreve isso para você. Leia o texto e responda as questões 15 e 16. Obra de Michelangelo, a Pietà de Florença será restaurada diante do público. Redação ANSA, 28 de novembro de 2019, às 13h56. Escultura passará por processo acurado de limpeza no Museu dell'Opera del Duomo, na Itália. Questão 15. Dentre os fatos relatados pelo texto sobre a escultura Pietà, qual fato aconteceu depois que Michelangelo se rebelou contra a peça e tentou destruí-la? Então, volta no texto, localiza lá qual foi esse fato que aconteceu depois que o Michelangelo se rebelou, pode passar o marca-texto e transcreve o trecho para cá. Questão 16. Considerando os fatos narrados sobre a obra Pietà, a sequência apresentada pelo texto é: letra A, passou de mão em mão, foi comprada por Cosimo III, foi levada de Roma a Florença. Letra B, foi comprada por Cosimo III, passou de mão em mão, foi levada de Roma a Florença. Letra C, chegou ao Museu dell'Opera, passou de mão em mão, foi comprada por Cosimo. Letra D, passou de mão em mão, chegou ao Museu dell'Opera, foi comprada por Cosimo. Então, qual foi a ordem, a sequência apresentada no texto dos fatos narrados? Produção escrita, carta opinativa de leitor. A reportagem abaixo diz respeito ao uso de celulares em sala de aula. Afinal, os alunos devem ou não usar celular em sala de aula? Faça a leitura e análise da questão.
celular nas escolas, vantagens e cuidados. Escola Morumbi, 12 de setembro de 2017, às 11 horas. Então, vocês farão a leitura dessa carta de leitor para poder fazer a produção de vocês. Agora escreva uma carta para a coluna Painel do Leitor do jornal Estadão, comentando a reportagem e apresentando sua opinião a respeito do assunto, se concorda ou não com o uso de celulares em sala de aula. Escreva pelo menos 10 linhas. Lembrando que para escrever uma carta de leitor, nós temos que seguir uma estrutura que nós já estudamos, né, esse ano. Vocês já viram também o ano passado, mas nós vamos dar uma relembrada aqui, ok? Então, primeiro, vem a data em que a carta foi redigida. Depois disso, você coloca o nome do jornal ou a revista a qual você vai escrever, porque ele revela a quem ela é redigida. Segue também o contexto, todas as informações que se pretende dizer. Como diz aí a própria questão, você vai colocar a sua opinião a respeito do assunto, se você concorda ou não com o uso de celular em sala de aula. Mas é preciso fazer uma reflexão a partir da leitura. E, por fim, vem lá a despedida, junto com a assinatura de quem escreveu. Uma despedida educada, cordial, e a assinatura que é o seu nome, porque é você que está escrevendo, certo? Faça com calma, se necessário, faça em uma folha de rascunho. Lembre-se de usar parágrafo, letra maiúscula, atenção à pontuação, vírgula, ponto final. Uma carta não é escrita em um parágrafo só. Então, tem um primeiro parágrafo de introdução, o segundo parágrafo que você vai colocar ali a sua opinião. Você pode dar uma sugestão. Lembre-se de tudo aquilo que nós já estudamos em sala de aula. E faça a sua carta, faça o seu melhor. Eu acredito em você e sei que você é capaz de fazer. Um grande abraço e boa prova a todos.